espaço e da questão do tempo. E aí, essa é a grande tacada. O espaço e o tempo não são objetos físicos, como os corpos de vocês. Não são objetos físicos, mas são formas, dimensões da minha subjetividade. Porque eu falo de espaço e tempo e tenho certeza de ver vocês fisicamente na minha frente, nesta sala, nessas carteiras e nesse horário aqui, agora já 18 horas. Tenho certeza. Mas essa certeza não vem de vocês aqui, sentados na sala. Deve ser uma forma, o espaço e tempo são duas formas da minha própria sensibilidade. O espaço e tempo, então, são interiores à subjetividade humana. E não são objetivos. Esse espírito, o espaço, não tem como vocês, os corpos de vocês, os corpos de vocês. Então, aí está. Este é a grande tacada desse canto. E ele descobriu que a sensibilidade do espaço e do tempo são dimensões subjetivas e não dimensões objetivas. Esta é a grande a iluminação que ele teve. E a filosofia dele vai daqui para frente. Daqui para frente. Não é o sujeito que se adequa à coisa, mas são as coisas que se adequam ao ser humano, à nossa sensibilidade. Por isso que dizemos que a sensibilidade que cada um de nós tem, é espaço temporal. Então, se eu fosse descrever, configurar isso que estou dizendo, eu faria o seguinte. A nossa sensibilidade, o olho que cada um de nós tem, o ouvido que cada um de nós tem, os outros sentidos, nossa sensibilidade não é só isso, o olho, o olhar, mas ela inclui duas outras dimensões: espaço e tempo. Por isso, a sensibilidade é espaço-temporal. É essa a equaçãozinha que ele achou, que ele descobriu. A intuição que ele teve, a grande luz, a grande iluminação que ele teve. É essa. E Kant ficou aqui a vida inteira. Você fechou aqui dentro. Ele fez a crítica da razão pura, ele fez a crítica da razão prática, ele fez a crítica do juízo, isto é, procurando na nossa razão especulativa, na nossa razão prática, na nossa razão estética, digamos, a crítica do juízo, procurando os princípios quais estão constituídos essas faculdades humanas. Deve ter princípios interiores. O que é, pois, então, o espaço e o tempo não são propriedade das coisas, mas são dimensões da nossa própria existência. Só para, se permite o parênteses, não são propriedade das coisas, mas são propriedade da nossa sensibilidade. Isso. É o sentido do copernicano. Copérnico fez a mesma coisa. Mudou o eixo. Perfeito. Só para lembrar que o senhor falou, fez uma revolução dentro de si, quase copernicana, só para lembrar que essa volta é quase copernicana. Sim. Depois veremos lá, já que a metafísica é impossível, nos leva a embates
Então, como é que eu posso ter acesso a esse mundo espiritual? Finalmente, pela sua especulação, não chega. Mas chegará pela via moral, como veremos na próxima aula. Agora, o mesmo exercício que vamos fazer sobre o conhecimento inteligível, né? Sobre a mente. Recordando então, Kant, ao tratar quer tratar de como eu tenho a ideia do mundo, a ideia de Deus, a ideia de liberdade, dessas coisas espirituais. Ou seja, da metafísica, onde o mundo é invertido. Ele observa o seguinte, né, que todos fizeram na sua época essa observação, que o mundo da ciência física, biológica e cosmológica faz progresso enorme. No campo da ciência, então, nós tivemos o Copérnico, tivemos o Galileu, Kepler, Newton, e que progresso enorme no mundo da física. Da matemática, igualmente. A matemática que trata do mundo e trata para a filosofia moderna, então, da coisa extensa, que se calcula, se mede, se pesa. Né? Como é que essas ciências progridem enormemente? Isso é, o conhecimento sensível, progredido extraordinariamente, e o próprio mundo inteligível, o mundo da metafísica, perdido lá na Idade Média, como Kant fez. Ele ensinou a filosofia medieval, a filosofia grega, a física grega, tá? Um dos grandes filósofos fizeram, né? Descobriram. Isto é, a metafísica é um fracasso. Um fracasso, confusa, perdida na infância da Idade Média. Na infância da Idade Média. Por que existem grandes progressos na física, na matemática? Por quê? Porque a física fez uma grande, isso que a senhora dizia agora, fez uma grande revolução. Isso é, a física mudou de metodologia. E todos sabem qual foi a metodologia do Copérnico. A Terra fixa em torno dela o resto gira, claro, explica algum fenômeno, e muitos fenômenos. E Ptolomeu explicava assim. E Ptolomeu fazia muito bem dentro da visão bíblica também. A igreja se satisfazia com esse mundo aqui, porque Ptolomeu falou cientificamente. Então, vou responder exatamente o que a Bíblia diz. Por quê? Tanto a física Ptolomeu, quanto os escritos bíblicos falam do mundo como aparece. As aparências, a Bíblia não é um livro científico, mas descreve os comportamentos, a história dos seres humanos, do dia e da noite, como eles se mostram. E dizemos agora mesmo, o sol já caiu, hoje já caiu, e amanhã cedo ele vai levantar de novo. Isso também os cientistas dizem, mas essa expressão não é nada científica, ela é observacional. Ou seja, descreva a coisa como ela me aparece, não como ela é. Então, Copérnico teve essa ideia de se eu inverter essas coisas, colocar o sol como elemento firme em torno do qual gira tudo. Aí explicou muito mais fenômenos. Não explica todos, não. Ele teve um Einstein depois, e nem Einstein explica tudo, o universo também ser todo. Mas enfim, explicaria muito mais fenômenos sem colocar, sem mudar de inverno. O sol é o centro da Terra. Isso desde a infância nós aprendemos
mas para dizer a parte filosófica agora. Kant diz, por que não fazemos algo semelhante na metafísica? Porque não se pode fazer uma revolução copernicana também na metafísica, no mundo inteligível. Essa é a pergunta dele. No conhecimento inteligível, no mundo numênico, na metafísica. Será que podemos realizar algo semelhante? Como já vimos então, a respeito do conhecimento sensitivo, os sentidos não se adaptam às coisas, mas as coisas se adaptam aos sentidos humanos. Isto é, nós somos exatamente isso aí, uma sensibilidade espaço-temporal e as coisas se adaptam a isso. Será que é possível fazer a mesma coisa do conhecimento inteligível? Uma coisa invertida, ou seja, não é a mente que se adapta às coisas, mas são as coisas que se adaptam às leis da mente. Exatamente como no mundo sensível. A sensibilidade, então, é espaço e tempo. Essas são as leis do que nos rende sensível. E Kant chama de forma da sensibilidade. Então, será que é possível inverter também no conhecimento inteligível essas coisas? Em toda, fazendo uma regressão, em toda a tradição foi assim. As coisas se adaptam à minha mente. Isso é adequatio intellectus